Oi, gente, Direito ao Ponto está no ar. Vai curtindo, comentando, compartilha, porque essa informação é de utilidade pública. Eu vou falar sobre a Lei 13.460 de 2017, que é a Lei de Proteção aos Usuários do Serviço Público. É uma lei que te protege no uso dos serviços públicos que o Estado, o município, enfim, fornece para todo e qualquer cidadão brasileiro. Então, para falar sobre essa lei, que traz informações valiosíssimas, eu trouxe aqui o bacharel em Direito, especialista em Direito Administrativo, diretor da ASPA, que é a Associação dos Policiais, um grande amigo e também conterrâneo meu, Diego Mendes. É um prazer enorme, Diego, receber você aqui. Prazer meu, Sanene. A gente está tendo essa oportunidade de trazer um pouco de esclarecimento para a população, porque muito se fala hoje sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? Tanto que é obrigado a ter uma réplica, né, uma cópia do Código de Defesa do Consumidor em cada loja, em cada empresa. Porém, existe um Código de Defesa do Consumidor, a gente pode falar assim, do serviço público. Então, esse código é que vai trazer os direitos, os deveres, né, as obrigações do Estado e daquela pessoa que executa o serviço público. Que fornece o Fornece serviço serviço público. público, né? Não necessariamente tem que ser o Estado, o município ou a federação. Esse serviço público ele pode ser haver uma concessão, né, para serviços como nos cartórios, como Entendi. as empresas, a Embasa, ela é uma empresa, né, o As SAI, concessionárias, as né? concessionárias, né, uma autarquia, uma empresa pública ou até uma empresa privada que foi delegada a ela o serviço público. De transporte Transporte coletivo. coletivo, como a Joalina, né, que a gente tem que faz o Entendi, transporte aqui em Juazeiro, ela é uma entendi. empresa privada que presta serviço público e esse serviço público é pago, né? Nem sempre público é sinônimo de gratuito, né? A gente paga duas vezes, paga com os impostos e paga quando utiliza o serviço. O serviço. Então, eu posso dizer que essa lei federal, ela é o Código de Defesa dos Usuários do Serviço Público. Exato. O que está faltando é ter ela, né? Aí a exposição, os livrinhos, os caderninhos, como a gente tem o Código de Defesa do Consumidor nas lojas, né, nos estabelecimentos, está faltando essa lei chegar nas mãos do usuário do serviço público, que é você, cidadão brasileiro, cidadão baiano, cidadão juazeirense. O importante dessa lei, dessa lei não, das leis como um todo, porque a lei ela traz uma previsão normativa, né? Ela diz o direito. Agora, a gente primeiro tem que conhecer, é por isso que é importante estar participando desse programa, para que as pessoas possam conhecer. Mas o fundamental é que essa lei seja cumprida, ela saia do papel. Né? Toda lei ela é feita para que ela gere alguma modificação no mundo real. Não adianta só escrever e dizer, ó, você tem direito a andar num ônibus com ar-condicionado e ninguém nunca vê esse ônibus com ar-condicionado, por exemplo, né? Quais são os direitos, doutor, que tem nessa lei, nesse Código de Defesa do Usuário Público? Que a Obrigado aí gente pelo pode doutor. destacar. É o costume. Olha, a lei ela traz vários princípios, né? E esses princípios, um deles definido pela própria lei, é que o serviço público tem que ser eficiente, moderno, né? O que é eficiente e moderno? A gente está falando do ônibus, né? O ônibus ele tem que ser uma obrigação do órgão público, do concessionário público, dele oferecer o melhor ônibus possível que existe, né? Lógico que ninguém está falando para ser luxo, mas dentro daquele serviço que é prestado, ele tem que fornecer o melhor ônibus. A água tem que ser água de melhor qualidade. A luz, a gente está vendo, né, hoje uma mudança nas cidades para a luz de LED. A luz tem que ser de melhor qualidade. O fornecimento na casa da pessoa também tem que ser de melhor qualidade. E também, atrelado a isso, tem o outro princípio da modicidade. Ou seja, que além de ser eficiente, além de ser, né, bom, né, confortável para o usuário, ele tem que estar ao alcance do usuário. Porque o principal objetivo do serviço público, da prestação de serviço público, é trazer algo para o cidadão. Não Atender a é toda a população. lucrar. O lucro, ele é algo paralelo. Vai acontecer, porque toda empresa que explora, ela vai merecer o lucro, mas não é o objetivo principal. Então, por exemplo, a tarifa, né, que a gente paga pela prestação de serviço público, a tarifa ela tem que ser módica, ela tem que ser dentro do acesso, assim, Da dentro do realidade bolso, financeira da da realidade população. financeira, né, dentro do orçamento do cidadão. Isso, Porque não adianta você vir, sai, nem a água é o bem principal, né, o bem básico. exatamente, Aí essencial. você tem, né, hoje muitas reclamações aqui em Juazeiro das taxas elevadas do SAI, taxa de esgoto embutida, taxa de lixo embutida. Então, como é que você vai levar água para uma pessoa pobre com valor alto? Então, um dos princípios, e esses princípios, assim, eles têm que ser cumpridos. Não é um princípio de forma abstrata, não. Tem que se tornar realidade. Então, o cidadão ele tem o direito de ter, além de serviço bom,
aquilo que caiba dentro do seu bolso. Uhum. Imagine a gente aqui nesse sertão nosso de cada dia, né? Um sol maravilhoso e a gente não tem, por exemplo, ônibus com ar-condicionado. A gente tem uma lei que nos dá esse direito, né, de um serviço público de qualidade e a gente ter o ar refrigerado na medida do possível, onde você puder ter um ar refrigerado, é uma questão de qualidade de vida, né, porque a gente tem uma região muito quente. Ainda falando sobre o ônibus, o titular do serviço público, no caso, é o município. Então, o município, ele que fez o contrato, ele que concedeu, né, a exploração por parte da empresa, então cabe a ele cobrar. Né? O município, como poder administrativo, ele tem muitas cláusulas que dão, entre aspas, assim, superpoderes para a administração de cobrar. Então, se hoje não há um serviço bom, adequado, né, confortável para o usuário, a culpa, em primeiro lugar, é do município, que deveria cobrar e não cobra, e segundo, também nossa, como cidadãos, que nós temos que cobrar das autoridades para que cumpram a lei. Falando nisso, em serviço público de qualidade, está tendo uma polêmica aí a respeito de uma fala do governador da Bahia. Essa fala ele pronunciou no primeiro dia letivo, no primeiro dia de aula do estado da Bahia, da rede estadual. Ele estava até em Feira de Santana. Eu vou pedir para a produção, por favor, pôr o vídeo para vocês ouvirem, verem, e aí depois a gente comenta por que eu estou trazendo esse vídeo para vocês. Governador Jerônimo joga a crise da falência de sua política de educação nas costas dos professores e pressiona por aprovação automática. Mas eu fico muito triste como governador e como professor quando eu vejo professoras e professores reprovando alunos. Não pode ser um professor, um educador que tenha que dizer no final do ano: você está reprovado. Quando se reprova, é a escola que está reprovada. É a escola que não tem condições de dizer: eu quero curar você da escuridão. A escola que reprova é uma escola autoritária, é uma escola preconceituosa. E não cabe na Bahia de Anísio Teixeira, na Bahia de Rui Barbosa, na Bahia de Lavigne, não cabe a escola ser autoritária. Porque a escola que nós tínhamos, a escola da escuridão, a escola dos autoritários, era aquela que, além de reprovar, quando chamava o pai ou a mãe, nenhum pai, nenhuma mãe queria ir, porque sabia que era bronca, porque sabia que era para esculhambar os filhos dela e dele, falar mal dos meninos e das meninas. Uma fala bastante forte, né? Vamos dizer assim. E aí, por que esse vídeo está hoje aqui no Direito ao Ponto? Porque a gente está falando justamente de serviço público de qualidade. E aí o questionamento, inclusive das minhas colegas da educação, é como o Estado vai fornecer uma educação de qualidade se lança uma portaria, publica uma portaria, que é a portaria número 190, agora de 2024, que de acordo com a PLB, que é o Sindicato dos Professores, essa portaria está determinando a aprovação automática dos alunos, ou seja, os alunos aprendendo ou não, eles vão ser aprovados, sem exceção. Salvo engano, uma exceção é que não frequenta. Mas, de qualquer modo, imagine um aluno que fica na aula com o celular o dia todo, a aula toda, ou o aluno que soma 2 pontos em matemática durante todo o ano letivo, o aluno que tem uma frequência irregular, vai 2 dias, 5 não, o aluno que ficou em 10 recuperações e só conseguiu passar em 2, ou seja, perdeu em 8, esse aluno que não conseguiu desenvolver a aprendizagem, não teve um bom desempenho, ele vai ser aprovado automaticamente. É o que diz a PLB é o que fala a PLB, né? Essas realidades dos alunos que eu citei aqui são realidades passadas para mim, das minhas colegas da educação da Bahia. E diante disso, como é que um pai e uma mãe, Diego, pode se posicionar frente a essa realidade? Um pai e uma mãe que não concorde com isso e que perceba que, agindo assim, a Secretaria de Educação da Bahia não está fornecendo uma educação de qualidade. Como é que um pai e uma mãe devem se posicionar diante disso, para fazer valer o direito de uma educação de qualidade? Primeiro, a gente vê que por trás dessa portaria, né, subjacente a essa portaria, há uma maldade, uma espécie de maldade. Por quê? Porque se você está levando ao aluno a que ele retire a obrigação de aprender,
você está condenando esse aluno a viver na ignorância, né? Então, a quem interessa a ignorância da população, né? Quem estuda história sabe que ao longo aí de séculos, há quem está no poder. Então, quem está no poder é mais interessante deixar que a população fique ignorante, para poder se perpetuar no poder. Infelizmente, muitos alunos, muitos pais até aplaudem essa situação, mas hoje em dia tem mudado, os olhos das pessoas estão se abrindo, porque é uma necessidade. A oportunidade do pobre, né, daquela pessoa que vem humilde, é o estudo. Ele não vai ter uma herança, ele não vai achar petróleo no fundo de casa, né? Pode até ser que ache, né? Mas bem improvável. Mas a oportunidade dele é estudar e crescer na vida. E quando você retira a oportunidade e a obrigação do aluno estudar, você está desestimulando, você está estimulando que ele não tenha compromisso, né? E quem vai querer um profissional na sua empresa sem compromisso, sem saber o que é para fazer, né? Sem ter noção do que vai ser feito? Então, hoje, dentro do serviço público, dentro da própria lei de serviço público, a gente temos diversos conselhos, né? Os conselhos dos usuários, os conselhos, né? E na escola, há muito tempo, a gente tem a questão dos conselhos dos pais, conselhos, né, com os professores. E esses conselhos, eles podem e devem ser utilizados para cobrar os direitos, né? E isso passa também por uma questão da escolha dos nossos representantes, porque a gente vive numa democracia representativa. Assim, a gente elege alguém para representar a nossa vontade. Só que quando essa pessoa chega lá, ela vai e distorce, aplica a própria vontade, não a vontade do povo. Então, o que é que deve ser feito? Primeiro, pensar em quem você estava colocando lá. Você vai colocar lá um político que vai prejudicar o futuro do seu filho, o futuro de sua filha, vai prejudicar o futuro da nação, porque você também não vai ter mão de obra qualificada com isso, ou você vai querer alguém que esteja preocupado. Então, cabe aos pais cobrar das diretoras, cobrar principalmente também dos seus filhos, que eles estudem. Tem um compromisso pessoal, né? O pai tem que acompanhar, a mãe tem que acompanhar, a família tem que estar junto. Mas mãe, pai, eu não preciso passar, eu não preciso tirar nota boa para passar, mas você precisa disso para sobreviver, né? Você precisa disso para melhorar de vida. A educação não é feita só por professores. A educação é feita por uma equipe. Para a educação funcionar, é preciso infraestrutura, é preciso material didático, é preciso uma série de coisas. E é ruim quando alguém se levanta para ocupar apenas um lado, né? Na verdade, uma equipe. Então, esses pais, eles podem também se reunirem e ir ao Ministério Público, né? Formalizar também uma denúncia e dizer, nós não queremos que os nossos filhos sejam aprovados automaticamente. A gente quer um serviço público na educação da Bahia de qualidade. Né? Que seria uma avaliação tanto qualitativa quanto quantitativa. Né? Perfeito. Tem muitos materiais disponíveis na internet a respeito de como é a educação nos países, que o pessoal diz, dos países que deram certo, né? Coreia do Sul, China, Taiwan e etc. E lá, um exemplo que a gente tem é a questão da alfabetização. Para considerar, na Europa também, para considerar um aluno alfabetizado, esse aluno ele tem que ler, né, um texto de 50 linhas, ou de 50 palavras, desculpe, em 1 minuto, e tem que entender o que está escrito ali. Aí sim ele é alfabetizado, porque ele não é apenas letrado. No Brasil, adota-se critérios subjetivos, né? E você acaba considerando alfabetizado qualquer pessoa que lê sem entender. Né? E o perigo é enxugar gelo, formar analfabetos funcionais, é como o doutor Diego colocou muito bem aqui, né? A sociedade vai cobrar desse jovem no futuro um conhecimento que ele não vai ter para dar. Exato. Então, isso é muito perigoso, a gente precisa realmente prezar por um serviço público de qualidade, deixando claro que esse programa aqui não é um programa partidário, mas essa discussão, que inclusive está sendo publicada, vários sites e jornalistas estão publicando matérias a esse respeito. Eu vou pedir também para a Rael, que é o técnico, colocar, por favor, na tela, as matérias que a gente viu publicadas a esse respeito. Diante disso, doutor, né, de todas essas violações, vamos dizer assim, do direito do usuário do serviço público, como, por exemplo, a gente vê cortes de água, de luz irregulares, né, telefone, de que modo o consumidor, o usuário do serviço público, ele pode estar, que a depender da situação também é uma relação consumerista, ele pode estar resolvendo isso? Olha, você tocou num assunto muito importante, que é a questão do corte do fornecimento de serviços essenciais, como água, luz, né? Hoje o telefone também é um serviço essencial. Algumas cidades têm o gás também, que ele é encanado, e aí esses serviços são repassados, né, para uma empresa privada que está prestando sim serviço público. Então, primeiro, se a pessoa está inadimplente, ela tem que ser avisada que ela está inadimplente. Aí vai um recado para o consumidor, né, para quem tem
para quem tem água e luz, telefone, verifique sempre aqueles avisos em um miúdo. Eles colocam uma letra, né, que você tem que ler com a lupa, dizendo, ó, você está inadimplente. Para facilitar. Para eles se livrarem, dizer, ó, eu notifiquei ele. Então, essa notificação, ela é válida, né? Veio ali notificando que a pessoa está em atraso e que pode ser suspensa o fornecimento. E aí tem outra situação. Esse fornecimento, esse corte, né, o corte da água e da luz, ele não pode ser feito na sexta-feira, no sábado, no domingo, no feriado e nem véspera de feriado. Olha. Entendeu? Então é um direito seu que você não tem o fornecimento interrompido nessas datas. Por quê? Qual é a lógica da lei? Né? Você vai interromper o fornecimento na sexta-feira, aí a Coelba, a Embasa, o SAAI, né, vai estar fechado. Sexta, sábado, aí você vai ficar sem água, sem água sexta, sábado, domingo. Você vai na segunda-feira para pedir, solicitar, e quando for ligar, você já passou ali 4, 5 dias sem água, né? E aí é uma questão que realmente não cabe. Então, isso é um direito do usuário, e ele pode cobrar, sim, há uma responsabilidade do gestor que descumprir essa lei, né? Ele pode, também essa questão do direito dele, procurar um advogado, tem a Defensoria Pública, tem o PRODECON, o PROCON, eu não sei como é que funciona aqui em Juazeiro, assim, se tem algum usuário que estiver ouvindo, ou se a prefeitura, alguém quiser se manifestar, se tem, como é que é feita a atuação, né, melhorar a divulgação. E o PROCON, ele pode e ele deve ajudar a pessoa na proteção dos seus direitos, né? Principalmente as pessoas mais carentes, a Defensoria Pública e etc. E aí o senhor falou algo muito interessante, né? Publicar, dar ciência ao outro do direito que tem, inclusive essa é uma das obrigações, né, dos municípios, dos estados em relação a essa lei. Isso tem acontecido, Diego, aqui na cidade de Juazeiro de Petrolina, aqui na Bahia, Pernambuco. Essa lei está sendo divulgada, esse Código de Defesa do Usuário do Serviço Público está sendo divulgado, a população está sabendo disso? O pessoal que está assistindo aí, comente aí. Você já viu alguma vez uma publicação por parte de qualquer órgão público? A gente fala muito prefeitura porque é algo que está mais próximo, né? Isso. Mas eu estou falando de qualquer órgão público, dizendo quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, os serviços que são prestados, né? Então a gente não vê. Infelizmente, uma coisa no direito, pessoal, tem que ter uma diferença do que é uma publicação e uma publicidade. Exatamente. O fato de divulgar no Diário Oficial, de botar só num site da prefeitura, alguma coisa, isso ali não justifica. Entendeu? Ele tem que ser dado uma publicidade massiva para que os usuários possam entender qual é o direito dele. A gente falou mais no início da entrevista sobre os conselhos de usuário, né? Então tem que existir um conselho de usuário. Como existe o conselho que fiscaliza a merenda, né? Você que é professora sabe disso, tem o conselho que fiscaliza a merenda, tem o da educação, tem o da saúde, e também tem que ter o dos serviços públicos. Só que tem um problema no direito administrativo que chama o fenômeno da captura, né? No caso, é relacionado às agências de regulação. Por exemplo, a ANS. A ANS, ela cuida dos planos de saúde. Agência Nacional de Saúde. Ela cuida e fiscaliza os planos de saúde, né? Então, no direito, às vezes, na vida real, na verdade, às vezes, empresas, né, que vendem plano de saúde indicam e conseguem capturar aquele conselho que ia fiscalizar ele e acaba defendendo o plano de saúde. E esse fenômeno a gente tem visto também nos conselhos municipais. O conselho municipal, que era para defender o cidadão, não, ele está sendo ocupado por membros da prefeitura, membros do estado, que ao invés de fiscalizar, estão ali só para dizer sim, senhor, e dizer amém. Parcialidade em relação ao poder público. Porque não são conselheiros como a lei determina, né? São conselheiros que foram indicados, né, por quem está no poder. Como é que você vai fiscalizar você mesmo? Isso. E aí, novamente, também uma parcela de culpa da sociedade. A sociedade tem que correr atrás, tem que cobrar. Aí ninguém fica esperando que o poder público vai bater em sua casa e dizer, ei, você tem direito a isso. Se você não for atrás, você não vai receber aquilo que é seu. Se não for atrás e se não souber também se posicionar diante da violação do seu direito, né? Que Exato. eu vejo que muitas pessoas passam batido, deixa pra lá, não quero confusão, tenho medo. Não é questão de confusão, é questão de você exigir aquilo que é dado a você por lei. É interessante que também existem os órgãos de ouvidoria, né? Mas é incrível como o órgão de ouvidoria não funciona. Pelo menos as vezes que eu precisei, em algumas realidades que eu vivi, órgão de ouvidoria não deu retorno. E, né, a gente fica diante dessa realidade até com sentimento de impotência. Aquilo que o poder público toca,
Infelizmente, não era para ser assim, infelizmente acaba sendo destruído. Né? A incompetência é absurda no Brasil, isso a população toda é testemunha. Tem um outro ponto interessante sobre a publicidade, que há uma obrigação desses órgãos, uma obrigação do poder público, dele divulgar uma consulta com os usuários, né? E você, o que é que você está achando da Joalina? O que é que você está achando do SAAI? Avaliações. A avaliação, o que é que você está achando da educação, do posto de saúde? Então tem que ter uma avaliação contínua, né, sobre a satisfação do usuário sobre esse serviço. Para que a partir do resultado, novos melhoramentos sejam feitos. E há uma obrigação, não só da avaliação, a obrigação, eles têm que avaliar e depois de sair esse relatório com as queixas, que eu nunca vi, eu não sei se você já viu. Não. Eu não sei se quem está assistindo aí já viu alguma vez uma avaliação sobre algum órgão público, algum serviço público do Estado, do município, ou federação, ou qualquer autarquia. Após ele fazer essa avaliação, ele tem que divulgar quais são as medidas práticas que vão ser tomadas para que aquilo seja sanado. Então não é só avaliar, mas é mostrar o resultado e dizer o que é que vai ser feito para melhorar aquele resultado quando é negativo. Né? Agora, então, os entes eles têm a obrigação de publicar a lei por meio de cartas, criar e implantar conselhos, tem a obrigação de fazer avaliação dos próprios serviços que está sendo prestado por eles, a fim de melhorar e apresentar os resultados à população e dizer o que é que está sendo feito para melhorar. E do tempo que eu me entendo por gente, eu nunca vi isso na vida. Pois é, infelizmente, no Brasil, se usar um termo aqui jurídico, existe o fenômeno da antinomia. A antinomia no caso aqui, o Brasil tem muita lei, dizendo muito direito, que acaba surgindo um efeito contrário. Você tem muita coisa, muito direito, mas acaba não tendo nada. Né? Acaba parecendo que você está vivendo sem lei, né? No estado sem lei, se não há obrigação, que você não tem direito a nada, você não consegue transformar aquilo que está na lei em realidade. Né? Inclusive, essa lei de proteção ao consumidor de serviço público, ele traz o princípio da igualdade. E lá ele fala de forma mais especificada sobre o serviço público. Diz, olha, quando você for procurar o serviço público, você tem que ser tratado de forma igual. Não pode alguém passar em sua frente. Aí, assim, a gente ouve, né, em alguns locais, a gente não sabe onde é. A gente ouve em alguns locais aí, né, em algumas cidades, em que você só consegue marcar consulta se um vereador indicar, se um chefe de departamento indicar. Você só consegue um acesso a um médico se for através de, como o pessoal chama de pechada, em troca de votos. Né? Então, assim, essa diferenciação, né, essa cooptação do serviço público, patrimonialismo, né, como o pessoal a gente vem estudando história, esse patrimonialismo que existe, ele é vedado por lei, né, desde sempre. E essa lei do serviço público, ela vem mostrar, né, ela vem de forma específica dizendo que não pode. Eu acredito que não tenha ninguém fazendo. Você pode dizer aí nos comentários também se tem alguém, se isso existe aqui em Juazeiro, no Brasil, no estado da Bahia, né, essa questão de tratar quando você procura o serviço público. Eu acho até difícil, porque assim, a gente tá vendo hoje muita reclamação de que não consegue consulta nem exame para ninguém. Né? Eu acho que ter preferência aí hoje é muito difícil, porque tá faltando, tá um caos, né? A gente tá vivendo um caos. A saúde pública no Brasil é um problema crônico e sério, né? Certa feita eu ouvi no rádio não tem muito tempo, na cidade de Caruaru, que um senhor quebrou o fêmur e chegou ao hospital, mandaram para casa porque não tinha material para fazer a cirurgia. Agora imagine um idoso, inclusive, que tem um estatuto que o protege, que dá o direito da celeridade, do atendimento diferenciado, que é necessária aquela diferença, né, no tratamento. Inclusive o idoso que tem mais de 80 anos, ele tem a prioridade absoluta. Exatamente. Né? E mandaram de volta para casa porque não tinha material para fazer a cirurgia. Então a gente vê que é um problema crônico. A gente ouve direto, né, o diretor da SAMU, não sei se é diretor, se é chefe da SAMU, implorando para os hospitais, devolvam as macas. A SAMU não pode sair para socorrer porque os hospitais estão pegando as macas. Ou seja, assim, o caos está generalizado, né? Infelizmente. Generalizado. E a gente, aí me lembra muito, né? Vamos filosofar da música, do poema de Drummond. José, né? Você marcha para onde? Para onde vamos, né? É meio que até desesperador quando a gente para fazer uma análise, né? Dessa realidade. Outra coisa que chama atenção nessa lei é a obrigação, né, de atender o usuário do serviço público com respeito, cortesia e em uma linguagem compreensível. E aí tudo que a gente falou até agora, eu queria
tentar encontrar onde está esse respeito, né? Onde está essa cortesia, juntar as forças, né, para tentar melhorar. E sobre a linguagem simples e ter uma resposta sobre as demandas, porque muitos, né, utilizam. Você tem uma dificuldade de acessar o serviço público. Assim, você chega lá no SAC ou no SAM, né, que é o Serviço de Atendimento Municipal, o Serviço de Atendimento do SAC, que é do Estado. Você, às vezes, assim, hoje melhorou muito, né, mas você ainda continua. Algumas pessoas continuam encontrando dificuldade porque não compreende o que é que tem que fazer. Não, sua licença, o seu pedido foi indeferido, mas você tem que dizer, você errou nisso, nisso e nisso, e você tem que trazer isso aqui de forma mais simples possível, né? Às vezes a pessoa fala, se vire, vá atrás de uma certidão e se vire, né? Não há um auxílio, né? Ali o servidor, como o nome já diz, ele está para servir, né? Nós como servidores públicos, a gente tem que ter essa consciência. O servidor está para servir. Quem paga o salário do servidor é o usuário. Aí você, mas o serviço é gratuito, né? Não existe serviço gratuito, você já pagou. No dia que você foi no supermercado e fez a feira lá, quando você pagou 400, 500 reais, metade daquele dinheiro foi para o governo para pagar isso que você tem direito. Então o servidor público ele tem que servir, ele tem que ajudar o cidadão e facilitar, e não criar dificuldade. Então agora o cidadão está sabendo que existe um Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, você pode se valer dessa lei, você pode se valer do PROCON, do Ministério Público, da Defensoria e de outros órgãos lá que estão para auxiliar e que devem. E quando você chega munido da informação, quando você chega armado com o seu direito, é diferente o tratamento. E a gente percebe que né, o outro já te respeita mais quando entende que você não é um bobo, né, que você não tem noção do seu direito e sabe se posicionar. Eu vou pedir para a técnica colocar o link, né, da lei, para que o pessoal possa consultar. É uma lei simples, uma lei pequena, uma lei direta, e você vai compreender quais são os seus direitos. E aí você falou a questão do Ministério Público, né, que a gente vinha falando, Defensoria Pública, mas também tem um instrumento importante, que é das associações. Né? A gente falou da ASPRA, que é a Associação de Policiais, mas você tem a Associação de Bairros, a Associação de Moradores, a Associação de Consumidores. Então, qualquer associação que ela tenha mais de um ano de constituída, ela pode entrar com ação civil pública para cobrar esse direito, que é um direito difuso também. Então, assim, as pessoas falam, mas eu vou na promotoria, é muito difícil eu conseguir um atendimento na promotoria. Defensoria Pública nem se fala. Então, assim, sempre é difícil. Eles estão lá acessíveis, mas a demanda é muito grande, né? O promotor vai estar lá ocupado com a questão de maior repercussão, e você vai chegar lá para cobrar um direito do usuário e vai, aguarde aí, deixa eu resolver essa demanda primeiro. Então você pode, o usuário ele pode, através de uma associação, entrar com a ação civil pública para cobrar esse direito. Isso. Perfeito. Gente, que entrevista legal. Muita informação que eu também não tinha acesso, não sabia. Eu espero que você faça bom proveito dessa informação. Quando eu digo bom proveito, é colocar em prática, tá? Fazer valer o seu direito e passa para frente, vai, compartilha essa informação para os seus amigos. Deixa aí uma pergunta que depois o Diego responde para vocês. Eu quero só agradecer pela participação. Inclusive, o compromisso aqui, pode deixar o meu telefone aí na descrição do vídeo, para que alguém queira tirar alguma dúvida, né? Também tem o do Instagram, meu Diego Mendes, pode procurar, e qualquer coisa que precisar, assim, a demanda é grande, mas a gente sempre tem um tempo para todo mundo para estar podendo auxiliar nessas questões. Na medida do possível, todo mundo será, né, cada um será atendido. Gente, fiquem com Deus e até o próximo Direito ao Ponto. Tchau. Tchau.